Ei, o que é isso? Parece sangue. Já é outubro. Conta um conto apresenta, de Auguste Deleuze, O Retorno de Rastor. Tradução de Arthur Ferreira Júnior. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Na verdade, começou há muito tempo. Há quanto tempo não ousaria dizer. Mas no que diz respeito à minha conexão com o caso que arruinou minha carreira e trouxe dúvidas aos médicos quanto à minha sanidade, começou com a morte de Amos Tuttle. Foi numa noite em fins de inverno, com o vento sul soprando a vinda da primavera. Estava eu na antiga Arkham, assombrada pelas lendas naquele dia. Ele soube da minha presença pelo Dr. Ephraim Sprague, que o atendia, e fez com que o médico chamasse a Lewiston House e trouxesse-me àquela propriedade lúgubre na estrada de Aylesbury, próxima a Innsmouth Turnpike. Não seria um lugar onde eu gostaria de estar, mas o velho me pagava o suficiente para que eu tolerasse aquele seu jeito tristonho e sua excentricidade. E Sprague havia deixado claro que ele estava moribundo. Suas horas estavam contadas. E de fato era o caso. O velho mal teve forças para fazer com que Ephraim Sprague saísse do aposento. E então falar comigo, embora sua voz estivesse clara o suficiente, saindo com pouca dificuldade. Você conhece minha vontade testamentária, não conhece? Disse ele. Pois cumpra ao pé da letra. Essa havia sido uma questão polêmica entre nós, devido ao seu desejo de que, antes que seu herdeiro e único sobrinho sobrevivente, Paul Tuttle, pudesse clamar a propriedade, a casa devesse ser destruída. Não derrubada, mas destruída, junto com certos livros designados pelo número de prateleira, em suas instruções finais. Seu leito de morte não era um lugar para debater novamente aquela ideia de destruição gratuita. Então assenti e aceitei a ordem. Teria sido melhor sorte se eu tivesse obedecido sem questionar. Veja só, continuou. Há um livro lá embaixo. Você deve devolver à biblioteca da Universidade Miskatonic. Falou-me do título. Naquele momento não significava nada para mim. Mas a partir daí tornara-se, para mim, mais do que eu possa descrever. Símbolo de um horror ancilário, de coisas enlouquecedoras além do véu da vida cotidiana e prosaica. A tradução latina do abominável Necronomicon, de autoria do árabe louco Abdul al-Razed. Encontrei o livro com facilidade. Pelas últimas décadas de sua vida, Amos Tuttle tinha vivido em reclusão cada vez maior, entre livros coletados em toda a parte do globo, textos antigos, roídos pelas traças, com títulos que apavorariam um homem menos rijo. O sinistro The Mesmer's Mysteries, de Ludwig Prim, o terrível Cult de Gauls, do Conte de Lech, o condenável Unausprechlichen Guten, de von Jusset. Não sabia, então, o quão rasos eram esses livros. Nem compreendia a raridade sem preço de certas peças fragmentárias. O aterrorizante livro de Eibon, os manuscritos pinacóticos,
cheios de passagens horrorosas, e o temível texto de Hilliard, pois estes descobri ao examinar os balancetes. Depois da morte de Amos, haviam sido comprados por somas fabulosas. Era muito dinheiro por aqueles livros. Mas em parte alguma eu encontraria um número tão alto quanto aquele pago pelo texto de Hilliard, que havia chegado a ele de alguma parte do interior sombrio da Ásia. De acordo com os arquivos, ele havia pago não menos que $100.000 pelo livro. Mas além disso, no registro do manuscrito amarelado, havia uma anotação que me confundiu na época, mas que me dá ânsia presagiosa em relembrar. Depois da menção da soma, Amos Tuttle havia escrito, com sua caligrafia de teia de aranha, além do cumprimento da promessa. Estes fatos não aconteceram até que Paul Tuttle tomasse posse, mas antes disso, várias ocorrências estranhas aconteceram. Coisas que deveriam ter levantado minhas suspeitas quanto às lendas interioranas que falam de poderosas influências sobrenaturais ligadas à casa antiga. A primeira dessas ocorrências foi de pouca consequência, comparadas às outras, é claro. Aconteceu apenas que, ao devolver o Necronômicon à biblioteca da Universidade Miskatonic em Harkan, encontrei-me levado por uma bibliotecária de lábios franzidos direto ao escritório do Dr. Sr. Luffley, que me pediu diretamente, queria que eu explicasse a razão pela qual o livro estava em minhas mãos. Sem hesitação em responder, descobri que o raro volume jamais recebera permissão de sair da biblioteca e que, na verdade, Amos Tuttle havia subtraído em uma de suas raras visitas, após ter falhado em persuadir o Dr. Lanfer a emprestá-lo. E Amos havia sido astuto o suficiente ao preparar de antemão uma imitação maravilhosamente razoável do livro, com a encadernação quase idêntica, e a reprodução do título e de suas primeiras páginas reproduzidas de memória. Na ocasião de seu furto do livro do árabe louco, Amos havia substituído a imitação pelo original e saído com uma das duas únicas cópias disponíveis dessa obra, uma obra tão temida no continente norte-americano e uma das 5 conhecidas no mundo inteiro. A segunda das ocorrências foi um pouco mais alarmante. Embora tenha a aparência de sair das histórias mais convencionais de casas assombradas, tanto Paul Tuttle quanto eu ouvimos na casa em momentos estranhos da noite, particularmente enquanto o cadáver de seu tio ainda estava lá, o som de passos acolchoados, mas com algo esquisito neles. Não era como se os passos fossem dentro da casa, mas passos de alguma criatura de tamanho quase além da concepção de um homem, andando uma boa distância nos subterrâneos. De modo que o som, na verdade, vibrava na casa, a partir das profundezas da terra abaixo desta. E quando faço referência a passos, é apenas por falta de uma melhor palavra para descrever os sons, pois não eram passos limpos, mas sons esponjosos, gelatinosos, chapinhantes, feitos com a força de tanto peso que o consequente tremor daquela terra, naquele lugar, não era mais do que isso. Mas agora o barulho se foi. Coincidentemente, logo após termos despachado o cadáver de Amos Tuttle, 48 horas antes do planejado. Os sons classificamos como apenas assentamentos da terra ao longo da costa distante, não só porque não demos muita importância a eles, mas devido à coisa final que aconteceu antes de Paul Tuttle tomar posse oficial da casa velha na estrada de Aylesbury. A última coisa foi a mais chocante de todas. E dos 3 que a presenciaram, apenas eu permaneço vivo hoje, já que o Dr. Sprague faz 1 mês de morto hoje.
mas na época fora ele que observou e disse: enterre-o logo. E assim o fizemos, pois as mudanças no corpo de Amos eram macabras além da compreensão, especialmente horríveis no que sugeriam, e assim porque o corpo não estava caído em decadência visível, mas mudando sutilmente para outra coisa, infundindo-se de uma iridescência esquisita, que escurecia até o ponto de parecer quase ébano, e a aparência da carne de suas mãos inchadas e o de seu rosto mostrava o crescimento de pequenas escamas. E da mesma forma haviam mudanças no formato de sua cabeça. Parecia alongar-se, assumir uma forma curiosa e pisciana, acompanhada de uma leve emanação de cheiro de peixe saindo do caixão. E o fato dessas mudanças não serem mera imaginação foi chocantemente comprovado quando o corpo foi depois encontrado no lugar para onde seu maligno sucessor havia levado. E lá, finalmente apodrecendo, outros viram comigo as terríveis e sugestivas mudanças que haviam ocorrido. Embora devam dar graças que não tenham conhecimento do que aconteceu antes, mas no período em que Amos Tuttle estava na casa velha, não havia pistas do que estava para acontecer. E fomos rápidos ao fechar o caixão, e mais rápidos ainda ao levá-lo até o mausoléu dos Tuttles, coberto de era, no cemitério de Arkham. E naquela época, Paul Tuttle estava no final da casa dos 40 anos. Mas como muitos homens de sua geração, tinha o rosto e a constituição de um jovem de 20. De fato, a única pista de sua idade estava nos leves toques de cinza no cabelo e no bigode, além das têmperas. Ele era um homem alto e de cabelos escuros, um tanto acima do peso, com olhos azuis e francos, que anos de pesquisa erudita não havia reduzido à necessidade de óculos. Ele não ignorava os termos da lei, pois rapidamente nos fez saber que, se eu, como executor testamentário de seu tio, não estivesse disposto a ignorar a cláusula que ordenava a destruição da casa na estrada de Aylesbury, contestaria em juízo com base na insanidade de Amos Tuttle. Apontei a ele que ele estaria sozinho contra mim e o Dr. Sprague, mas ao mesmo tempo não estava cego ao fato de que a irrazoabilidade da ordem poderia muito bem nos trazer uma derrota jurídica. E além disso, eu mesmo considerava a cláusula nesse sentido esquisitamente gratuita e sem sentido nesse apelo à destruição, e não estava preparado para lutar no tribunal por uma questão tão menor. Ainda assim, se tivesse previsto o que viria depois, teria atendido ao último pedido de Amos Tuttle, não importando qualquer decisão da corte. Contudo, tal capacidade de previsão não me ocorreu. Eu e Tuttle fomos ver o juiz Wilton e expomos o caso a ele. O juiz concordou conosco que a destruição da casa parecia desnecessária, e mais uma vez fez sutil menção de concordar com a cabeça de... a crença de Paul Tuttle na insanidade do falecido tio. O velho parecia alienado. Sempre o conheci assim, disse secamente. Quanto a você, Haddon, poderia levantar-se no tribunal e jurar que ele era absolutamente são? Lembrando com certo desconforto o roubo do Necronomicon na Universidade Miskatonic, tive que confessar que não poderia fazê-lo. De modo que Paul Tuttle tomou posse da propriedade na estrada de Aylesbury e eu retornei ao meu escritório advocatício em Boston, não exatamente descontente com a resolução das coisas, mas ainda assim sentindo, sabe, aquele desconforto oculto, difícil de ser definido, uma sensação insidiosa de tragédia iminente, com certa,
Certeza também alimentada por minha memória do que havia visto no caixão de Amos Tuttle, antes que este fosse selado e trancado no secular mausoléu do cemitério de Arkham. Capítulo 2. Não se passou muito tempo. Mais uma vez fui ver com os telhados de duas águas e balaustradas georgianas daquela cidade de Arkham, amaldiçoada pelas bruxas, e estava então lá a serviço de um cliente que desejava assegurar que sua propriedade na antiga Innsmouth fosse protegida dos agentes governamentais e policiais que haviam tomado posse dessa temida e assombrada aldeia. Embora não houvesse passado apenas alguns meses desde as misteriosas dinamitações do bloco de prédio da Orla e de parte daquele terror, o Recife do Diabo, erguido no mar logo além, mistério que fora cuidadosamente guardado e oculto desde então, embora eu houvesse lido um antigo que se propunha a revelar os verdadeiros fatos do horror de Innsmouth, um manuscrito publicado privadamente, escrito por um autor de Providence. Seria impossível, naquele momento, ir até Innsmouth, porque o serviço secreto havia fechado todas as estradas que levavam até lá. Contudo, redigi representações para pessoas apropriadas e recebi uma confirmação de que a propriedade do meu cliente seria totalmente protegida, já que estava longe da orla, de modo que procedia a lidar com outras pequenas questões em Arkham. Bom, eu fui almoçar naquele dia num pequeno restaurante próximo à Universidade Miskatonic, e enquanto ali fui abordado por uma voz familiar, olhei e vi o Dr. Lanfer, o diretor da biblioteca da universidade. Ele parecia um tanto irritado, e suas feições traíam claramente o seu estado. Convidei-o a partilhar de minha mesa, mas ele recusou. Contudo, sentou-se, por assim dizer, na ponta da cadeira. — Você tem visto Paul Tuttle? Perguntou-me abruptamente. — Bom, eu pensei em visitá-lo esta tarde, repliquei. — Aconteceu algo errado? Ele ruborizou, com um ar um tanto culpado. — Eu não posso dizer com certeza, respondeu firme, mas correm alguns rumores medonhos em Arkham. E o Necronomicon sumiu de novo. Bom, Deus, certamente não está acusando Paul Tuttle de tê-lo roubado, exclamei numa mescla de surpresa e incômodo. Eu não consigo imaginar que uso ele poderia dar a esse livro. Ainda assim, está nas mãos dele, persistiu o Dr. Lanfer. Eu não penso que ele o roubou, e gostaria que não pense que eu disse isso. É da minha opinião que um dos nossos atendentes passou o livro para ele, e agora está relutante em confessar a enormidade do seu erro. Mas qualquer que seja a verdade, o livro ainda não reapareceu, e temo que teremos de ir atrás dele. Eu poderia perguntar a Paul sobre o livro. Se fizer isso, ficarei grato, respondeu o Dr. Lanfer, com certa avidez. Imagino que não ouviu nada dos rumores que andam por aqui. Balancei a cabeça negativamente. Muito provavelmente apenas o resultado de alguma mente imaginativa. Continuou com seu ar, aquele ar que sugeria que, bem, ele não estava disposto ou apto a aceitar uma explicação tão prosaica. Parece que os passantes da estrada de Aylesbury ouvem estranhos ruídos na noite avançada. Todos aparentemente emanando da casa Tuttle. Que ruídos? Perguntei, não sem uma apreensão imediata. Bem, aparentemente os ruídos de passadas. Ainda assim, sei que ninguém pôde precisar a natureza desses ruídos, salvo um jovem que os caracterizou como esponjosos e que disse que soaram como se fossem de algo grande, andando no lodo e água próximos. Os estranhos ruídos de Paul Tuttle e eu ouvimos na noite seguinte à morte de Amos Tuttle passaram em minha mente, mas nesta menção de passadas
feita pelo Dr. Lanfler, a memória de tudo que havia ouvido voltou. Temi ter demonstrado isso de alguma forma, pois o doutor percebeu meu súbito interesse. Felizmente, ele escolheu interpretá-lo como evidência de que eu havia escutado alguma coisa dos tais rumores, mesmo que eu tivesse dito o contrário. Preferi não corrigi-lo nesse sentido, e ao mesmo tempo experimentei um repentino desejo de não mais ouvir nada sobre o assunto, de modo que não pressionei-o em busca de detalhes adicionais. E quando ele levantou para retornar aos seus deveres, deixou-me com a promessa de perguntar a Paul Tuttle sobre o livro perdido. Sua história, por mais rasa que fosse, ainda assim soava uma nota de alarme dentro de mim. Não conseguia evitar lembrar as várias coisinhas que mantinham na memória, os passos que ouvimos, a estranha cláusula do testamento de Amos, a horrenda metamorfose do seu cadáver. Já havia uma leve suspeita em minha mente de que alguma sinistra cadeia de eventos estava manifestando-se ali. Minha curiosidade natural atiçou-me, não sem uma certa sensação de desagrado, um desejo consciente de evitar o caso, e a recorrência daquela estranha e insidiosa convicção de tragédia. Mas estava determinado a ver Paul Tuttle o mais cedo possível. Meu trabalho em Arkham consumiu toda a tarde, e somente no crepúsculo consegui estar diante da massiva porta de carvalho da velha casa Tuttle, na estrada de Aylesbury. Minha batida, um tanto hesitante, foi atendida pelo próprio Paul, que veio espreitar a noite crescente com sua lâmpada em mãos. "Haddon!" exclamou, abrindo mais a porta. "Pode entrar!" Estava genuinamente grato em me ver. Disso não podia duvidar, pois a nota de entusiasmo em sua voz excluía quaisquer outras posições. A afabilidade de suas boas-vindas também serviram-me para confirmar que a minha intenção de não falar dos rumores que ouvira e proceder às perguntas sobre o Necronomicon no seu devido tempo. Lembrei que, logo antes da morte do seu tio, Tuttle estava trabalhando num tratado filosófico ligado ao desenvolvimento do idioma indígena Sac, e passei a perguntar sobre o artigo, como se não houvesse nada mais importante. "Já jantou, imagino", disse Tuttle, levando-me pelo corredor para a biblioteca. Respondi que já havia comido em Arkham. Ele colocou a lâmpada sobre uma mesa cheia de livros, empurrando alguns papéis para o lado, e ao fazê-lo, convidando-me para sentar. Ele voltou à cadeira que havia evidentemente deixado para atender a porta. Percebi nesse momento que ele estava um tanto desgrenhado e que havia permitido que sua barba crescesse. Também havia engordado um pouco, sem dúvida consequência de seus estudos reforçados, que traziam confinamento à casa e falta de exercícios físicos. "E quanto ao tratado Sac?" perguntei. Coloquei-o de lado", respondeu rápido. "Pode ser que o retome mais tarde, mas agora estou preso a algo bem mais importante. O quão importante ainda não posso precisar." Vi então que os livros nas mesas não eram os mesmos tomos eruditos que havia visto na sua mesa de Ipswich, mas com alguma apreensão notei que eram os mesmos livros condenados pelas explícitas instruções do tio, e uma olhadela na direção dos espaços vazios nas prateleiras proscritas veio a confirmar o fato. Tuttle voltou-se para mim com avidez e abaixou a voz, como se com medo de ser ouvido. "Na verdade, Haddon, é algo colossal. Um gigantesco feito da imaginação. Se não fosse por isso, não tenho mais certeza de que é algo imaginado. De fato, não tenho mais essa certeza. Fiquei imaginando qual seria a razão por trás da cláusula do testamento do meu tio. Não podia compreender a razão pela qual a casa deveria ser destruída. E imaginei que a razão deveria estar nas páginas do livro que ele tão cuidadosamente condenou.
E estava certo. Ele gesticulou em direção ao incunábulo à sua frente. De modo que os examinei e posso dizer que... Bem, descobri coisas de tal incrível natureza, de tal horror bizarro, que às vezes hesito em aprofundar-me no mistério. Francamente, Haddon, a coisa que descobri é tão alienígena, e devo dizer que envolveu considerável pesquisa de minha parte, além de ler os livros coletados pelo tio Amos. Certo, disse secamente. E ouso dizer que você viajou bastante para tal. Abanou a cabeça negativamente. De forma alguma. De forma alguma. Exceto uma viagem à biblioteca da Universidade de Miskatonic. O fato é que descobri poder conseguir o que queria através de carta. Lembra-se dos documentos do meu tio? Bem, descobri entre eles que tio Amos pagou 100 mil por um certo manuscrito encadernado em pele humana, junto a uma linha enigmática. Além do cumprimento da promessa, comecei a me perguntar que promessa tio Amos poderia ter feito e a quem, se ao homem ou mulher que vendera o texto de Hilliard ou outra pessoa. Procedi, portanto, procurando o nome do homem que a ele vendera o livro, e cheguei ao seu endereço. É um certo sacerdote chinês do Tibete interior. Escrevi para ele. Sua resposta chegou há cerca de uma semana. Curvou-se e remexeu rapidamente nos papéis da mesa, até que encontrou o que buscava e passou-me. Escrevi em nome de meu tio, não confiando totalmente na transação. E mais ainda, escrevi como se tivesse esquecido ou tivesse esperança de evitar a promessa. Ele continuou. Sua resposta é tão enigmática quanto a anotação do meu tio. E de fato assim era, pois o papel amarrotado que me foi passado exibia, numa estranha caligrafia forçada, uma única linha, sem assinatura nem nada. Dizia: oferecer um refúgio àquele que não deve ser nomeado. Ouso dizer que fitei Tuttle com uma estupefação que era espelhada claramente nos olhos dele, já que sorriu antes de responder. Não significa nada para você, certo? Nem significava nada para mim quando li pela primeira vez, mas não por muito tempo. Para compreender o que se segue, deve conhecer pelo menos um breve esboço da mitologia, se de fato trata-se de mitologia, na qual o mistério se enraiza. Meu tio Amos aparentemente sabia dela, e nela acreditava, pois as várias notas espalhadas nas margens dos livros proscritos aludem a um conhecimento muito além do meu. Aparentemente a mitologia advém de uma fonte em comum de nossa gênese lendária, mas com apenas umas poucas similaridades. Às vezes sou tentado a dizer que essa mitologia é muito mais antiga que qualquer outra coisa. Certamente em suas implicações vai muito além das outras, sendo cósmica e memorial, pois seus seres são de duas naturezas distintas. Os antigos, assim com letra maiúscula mesmo, ou deuses anciões, simbolizando o bem cósmico, e aquelas entidades de mal cósmico, exibindo muitos nomes e caracterizando-se em diversos grupos, como se associados com os elementos e ao mesmo tempo transcendendo-os, pois existem os seres da água, ocultos nas profundezas, aqueles do ar, que são os espreitadores primais além do tempo, aqueles da terra, horríveis sobreviventes animados de eras distantes. Há muito, muito tempo, os anciões baniram dos lugares cósmicos os malignos, aprisionando-os em muitos lugares. Mas com o tempo esses malignos geraram lacaios infernais, que começaram a prepará-los para o seu retorno à grandeza. Os anciões não têm nomes, mas seu poder e vontade aparentemente sempre será maior, o suficiente para deter o poder dos outros. Agora, entre os malignos,
Aparentemente, muitas vezes há conflito, bem como entre os seres inferiores. Os seres da água opõem-se aos do ar, os do fogo opõem-se aos seres da terra. Porém, mesmo assim, juntos odeiam e temem os deuses anciões, e esperam sempre derrotá-los em algum tempo futuro. Entre os papéis do meu tio Amos, aparecem muitos nomes temíveis, escritos em sua caligrafia difícil: Grande Cthulhu, Lago de Rali, Tsatogwa, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Azathoth, Rastur, o Indizível, Yugoth, Aldonis, Dali, Aldebaran, Asíades, Carcosa e outros nomes. E é possível dividir alguns desses nomes em classes vagamente sugestivas, a partir dessas notas que são a mim ininteligíveis, embora muitas apresentem mistérios insolúveis, que não posso esperar penetrar algum dia. E muitas estão também escritas em idioma que eu não conheço, junto a símbolos e sinais enigmáticos e estranhamente assustadores. Mas através do que eu aprendi, é possível saber que o grande Cthulhu é um dos seres da água, enquanto o Rastur é um dos seres que espreitam os espaços estelares. E é possível inferir, a partir dessas pistas vagas nesses livros proibidos, onde estão alguns desses seres. De modo que posso crer que, nesta mitologia, o grande Cthulhu foi banido para um lugar sob os mares da terra, enquanto o Rastur foi lançado para o espaço exterior, aquele lugar onde as estrelas negras encontram-se, indicado como Aldebaran da Íades, que é o lugar mencionado por Chambers, que estava por sua vez repetindo a Carcosa de Birse. À luz dessas coisas, da comunicação do sacerdote tibetano, posso certamente tornar claro um fato, Hayden. Certamente, além de qualquer sombra de dúvida. Aquele que não deve ser nomeado não pode ser outro senão Rastur, o Indizível. O súbito cessar de sua voz me perturbou. Havia algo hipnótico em seus ávidos sussurros. E algo que também me enchia de uma convicção muito além do poder das palavras de Paul Tuttle. Em algum lugar lá no fundo, nos recessos de minha mente, uma corda havia sido tangida. Uma conexão mnemônica que não conseguia descartar. E que me deixou com uma sensação de antiguidade ilimitada. Uma ponte cósmica para outro lugar e outro tempo. Parece lógico, disse por fim com cautela. Lógico, Hayden? É de certo lógico. Deve ser lógico, exclamou ele. Considerando que isso seja... Bem, que seja isso mesmo, eu disse. Que deduz daí? Veja só, considerando que seja isso mesmo, ele prosseguiu com ânsia. Sabemos que meu tio Amos prometeu oferecer um refúgio em preparo para o retorno de Rastur, vindo de qualquer que seja a região do espaço exterior que agora o aprisiona. Onde seja isso, ou que tipo de lugar seja, até então não me preocupei em saber, embora possa talvez cogitar. Este não é um tempo de cogitações. E ainda assim parece, a partir de certas outras evidências à mão, que podem haver outras deduções permissíveis a serem feitas. A primeira e a mais importante delas é de natureza dupla. Ergo, algo imprevisto impediu o retorno de Rastur durante a vida do meu tio, e ainda assim, algum outro ser tornou-se manifesto. Nesse ponto ele me fitou com franqueza incomum e não um pouco nervoso. Quanto à evidência desta manifestação, seria de bom alvitre não falar dela agora. É suficiente dizer que
acredito ter tal evidência ao alcance. Retornaremos então à minha premissa original. Entre as poucas anotações marginais feitas por meu tio, existem 2 ou 3 especificamente notáveis no texto de Relier. De fato, à luz do que é conhecido, ou que pode justificadamente ser inserido, são notas sinistras e agourentas. Assim falando, abriu o antigo manuscrito e passou para um ponto bem próximo ao começo da narrativa. E agora, preste atenção, Hayden, disse ele, e eu levantei e me curvei sobre ele para observar a caligrafia aracnídea e quase ilegível que eu sabia ser de Amos Tuttle. Observe a linha de texto que está sublinhada. Piglin, Miglewui, Nefti, Cthulhu, Hillier, Wag, Nagli, Fitagni. E o que se segue foi escrito, sem qualquer dúvida, pela mão do meu tio. Seus lacaios preparando sua vinda. E ele não está mais sonhando. E numa... aqui, WT 2/28. E numa data mais recente, a julgar pela mão trêmula que aqui escreveu, uma única abreviação. INNS. Fica óbvio que isto não significa nada sem uma tradução do texto. Sem isso, quando vi pela primeira vez a nota, voltei a minha atenção à anotação em parênteses. E, em pouco tempo, resolvi seu significado como sendo uma referência a uma revista popular, a Earth Tales, exemplar de fevereiro de 1928. E está aqui. Ele abriu a revista junto ao texto sem sentido, ocultando parcialmente as linhas que começaram a assumir uma inaudita atmosfera de idade sobrenatural perante os olhos. E logo abaixo da mão de Paul Tuttle estava a primeira página de uma história que, obviamente, pertencia a essa inacreditável mitologia, diante da qual eu não conseguia reprimir um começo de atordoamento. O título, apenas parcialmente coberto pela mão dele, era o chamado de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. Mas Tuttle não se deteve na primeira página. Foi bem ao cerne da história, antes de pausar e apresentar aos meus olhos a linha, idêntica e ilegível, que estava abaixo da escrita difícil de Amos Tuttle, no incrivelmente texto raro de Relier, sobre a qual repousava a revista. E ali, apenas um parágrafo abaixo, aparecia o que se passava por uma tradução de um idioma totalmente desconhecido do texto. Em sua casa de Relier, o morto Cthulhu espera sonhando. E está aqui, continuou Tuttle, com certa satisfação. Cthulhu também aguarda pelo tempo de seu ressurgimento. Quantas eras, ninguém sabe dizer. Mas meu tio questionou se Cthulhu ainda continuava sonhando. E seguindo isto, escreveu e sublinhou 2 vezes uma abreviação que só pode significar Innsmouth. Isto, junto com as coisas macabras mal descritas nessa história reveladora, que passa por obra de ficção, abre uma visão de um horror jamais sonhado. Um horror maléfico e ancilário. Bom Deus! Exclamei involuntariamente. Certamente você não acha que essa fantasia ganhou vida, né? Tuttle voltou-se e me ofereceu um olhar estranhamente distante. O que eu acho não importa, Hayden, replicou de maneira grave. Mas há uma coisa que eu gostaria bastante que você soubesse. O que aconteceu em Innsmouth? O que aconteceu ali por décadas, que fez as pessoas evitarem o lugarejo? Por qual razão este antes próspero porto caiu em esquecimento, com metade de suas casas vazias, suas propriedades praticamente sem valor? E por qual razão foi necessário que homens do governo explodissem rua após rua de armazéns, de residências e sua orla? E por fim, por qual razão, diabos, enviaram um submarino para torpedear os espaços marinhos além do Recife do Diabo, ali perto de Innsmouth? Eu não sei nada sobre isso, repliquei.
mas ele não prestou atenção. Levantou a voz um pouco incerta e trêmula e disse: "Posso dizer a razão, Reidan. É como meu pai Amos escreveu. O grande Cthulhu despertou novamente." Por um momento senti um tremor, e então disse: "Mas é Rastur que ele estava esperando?" "Precisamente", concordou Tuttle numa voz direta e profissional. "Então, bem, eu gostaria de saber quem ou o que caminha pela terra nas horas sombrias em que Fomalhaut ascende e as Íades estão no leste." Capítulo 3. Com isto, mudou abruptamente de assunto. Começou a me perguntar coisas sobre o meu escritório, e quando eu levantei, pediu-me para passar a noite ali. Isso finalmente consenti, com alguma relutância, após o que ele saiu para preparar um aposento para mim. Tomei a oportunidade que se revelou para examinar sua mesa com mais vagar, buscando o Necronomicon que havia sumido da Universidade Miskatonic. Não estava em sua mesa, mas passando às prateleiras encontrei-o. Havia justamente tomado do livro para examiná-lo para ter certeza da sua identidade quando Tuttle reentrou no aposento. Seus olhos rápidos voltaram-se para o livro em minhas mãos, e ele fez um sorriso de canto de boca. "Gostaria que você devolvesse isso ao Dr. Lanfer quando sair amanhã de manhã, Reidan", falou casualmente. "Agora que copiei o texto, não tenho mais uso para ele." Farei com gosto", disse aliviado que a questão havia se resolvido com tamanha facilidade. Logo após, retirei-me para o aposento no segundo andar, que ele havia preparado para mim. Poe acompanhou-me até a porta e então fez uma pausa rápida, incerto com alguma coisa na ponta da língua, que não permitia passar pelos lábios, pois virou-se uma ou duas vezes. Deu-me boa noite antes de falar aquilo que pesava em sua mente. "Por sinal, se ouvir alguma coisa de noite, não fique alarmado, Reidan. O que quer que seja, é inofensivo. Ainda." Não foi senão até ele ter saído e eu ter ficado sozinho em meu quarto que o significado do que ele falou e a forma como ele o falara ficaram bem claros. Veio-me a ideia de que esta era uma confirmação dos rumores terríveis que haviam enchido Harkan e que Tuttle comentara o assunto com uma ponta de medo. Despi-me vagarosa e pensativamente, sem desviar um só instante da preocupação com a estranha mitologia dos livros antigos de Amos Tuttle, que enchiam a minha cabeça. Bom, eu nunca fui de fazer julgamentos precipitados, e certamente não os faria naquele momento. Apesar do aparente absurdo da estrutura, era ainda assim suficientemente bem formulada, de modo a merecer mais que um escrutínio casual. E ficara claro para mim que Tuttle não estava... Na verdade, estava mais que meio convencido de sua verdade. Isto por si só me fez pensar, pois Paul Tuttle havia distinguido-se inúmeras vezes pela cabalidade de suas pesquisas, e seus artigos publicados não foram desafiados nem sequer nos menores detalhes. Como resultado de pesar desses fatos, estava preparado para admitir que pelo menos haveria alguma base para a estrutura meteorológica que Tuttle me delineara, mas quanto à sua verdade ou falsidade, estava claro que naquele momento eu estava em posição de comprometer-me, mesmo que guardasse isso apenas para mim, pois uma vez que um homem aceita ou condena algo em sua mente, é duplamente, não triplamente difícil livrar-se de sua própria conclusão, por mais infeliz que ela subsequentemente prove ser. E pensando nisso, fui para a cama, e nela deitei esperando sono. A noite se aprofundou e escureceu, embora eu pudesse enxergar através da tênue cortina da janela que as estrelas estavam visíveis, Andrômeda alta no leste, e as constelações do outono começando a tomar o céu. Estava no limiar do sono, quando fui desperto violentamente por um som que já estava audível há algum tempo, mas que só então chegara ao ponto de assolar-me com toda a sua significância.
o passo levemente trêmulo de alguma criatura gigantesca vibrando por toda a casa, embora o som não viesse de dentro da casa, mas do leste. E por um momento confuso pensei em algo levantando-se do mar e andando pela praia sobre a areia molhada. Mas esta ilusão passou quando ergui-me pelos cotovelos e ouvi com mais atenção. Por um momento não ouvi som algum. E então veio novamente irregular e quebrado um passo, uma pausa, 2 passos em rápida sucessão, um estranho ruído de sucção. Perturbado, levantei de vez e fui à janela. A noite estava quente e o ar parado, quase opressivo. Bem longe, ao nordeste, um raio cortava um arco sobre o céu, e do norte distante vinha o zumbido leve de um avião noturno. Já passava da meia-noite. Baixas no leste brilhavam a estrela a vermelha Aldebaran e a Pleiades. Mas naquele momento, ao contrário de depois, não conectei os distúrbios que ouvi com a aparição da Íades sobre o horizonte. Enquanto isso, os estranhos sons continuavam sem cessar. E ocorreu-me que, naquele momento, estavam de fato se aproximando da casa, embora com progresso lento, e vinham da direção do mar, sem dúvida, pois naquele local não haviam configurações de terra que pudessem desviar o foco direcional dos sons. Comecei a pensar novamente naqueles sons parecidos, que ouvi quando o corpo de Amos Tuttle estava na casa, embora não lembrasse então que, muito embora as Íades fossem invisíveis agora no leste, naquela época, pousavam no oeste. Se havia qualquer diferença na maneira da aproximação, não conseguia discernir, a não ser o fato de que os distúrbios pareciam de certa forma mais próximos. Mas era menos uma proximidade física que uma proximidade psíquica. Essa convicção era tão forte que comecei a sentir um crescente desconforto, sem dúvida misturado ao medo. Comecei a experimentar uma inquietude selvagem, um desejo por companhia, e corri rapidamente para a porta do meu quarto. Abria e passei logo para o corredor, buscando o meu anfitrião. Mas agora uma nova descoberta se revelava. Enquanto estava em meu quarto, os sons que ouvira pareciam inquestionavelmente vir do leste. Não obstante os leves e quase intangíveis tremores parecerem sacudir por toda a casa velha, mas ali, na escuridão do corredor, onde havia parado sem qualquer tipo de luz, fiquei ciente de que os sons e tremores emanavam de alguma parte abaixo. Não de qualquer lugar na casa, mas abaixo dela, ascendendo como que de lugares subterrâneos. Minha tensão nervosa aumentou, e fiquei ali incerto, tentando perceber o que acontecia no escuro, quando percebi, enfim, na direção da escada, uma tênue radiância vinda de baixo. Fui em sua direção sem fazer ruídos, e ao olhar por sobre o corrimão, vi que a luz vinha de um lampião elétrico na mão de Paul Tuttle. E ele estava ali, de pé, no corredor inferior, vestindo de roupão, embora ficasse claro, mesmo de onde eu estava, que ele não havia removido suas roupas anteriores. A luz que caía sobre seu rosto revelava a intensidade de sua atenção. Sua cabeça se voltava um pouco para o lado, em atitude de audição, e ele ficou ali imóvel, enquanto eu o observava de cima. Paul! Chamei num sussurro rouco. Ele olhou para cima e instantaneamente viu meu rosto, sem dúvida pego pela luz de seu lampião. Consegue ouvir? Ele perguntou. Sim. O que em nome de Deus é isso? Eu já ouvi antes, respondeu. Desça. Fui até o corredor inferior, onde por um momento fiquei sob o seu olhar penetrante e questionador. Não está com medo, Hayden? Balancei minha cabeça negativamente. Então venha comigo. Virou-se e foi pelo caminho que levava aos fundos da casa, onde desceu até aos porões. Durante esse tempo, os sons aumentaram de volume. Era como se estivessem chegando perto da casa, de fato, quase como se estivessem diretamente abaixo. E agora havia um tremor óbvio e definitivo no prédio, não apenas nas paredes e suportes,
mas no tremelique e calafrio da própria terra ao redor. Era como se algum distúrbio das profundezas subterrâneas houvesse escolhido aquele ponto na superfície da terra para se manifestar. Mas Tuttle não parecia abalado com aquilo, pois sem dúvida havia passado pelo fenômeno anteriormente. Passou direto pelo primeiro e segundo porões, chegando a um terceiro, colocado um tanto abaixo dos outros e, bem, aparentemente uma construção recente, mas como os outros dois, construído a partir de blocos de calcário de cimento. No centro desse subporão, fez uma pausa e ficou quieto escutando. Os sons naquele momento haviam chegado a tal intensidade que parecia que a casa toda fora pega num vórtice de atividade vulcânica, mas sem sofrer de fato a destruição dos suportes, pois o tremor e os movimentos, o estalido e arranhar das vigas sobre os nós nos deu evidência da tremenda pressão exercida dentro da terra abaixo de nós. E mesmo o chão de pedra no porão parecia vivo sob os meus pés descalços. Mas nesse momento os sons pareceram voltar a um pano de fundo, embora na verdade não tenham de fato diminuído, e apenas ilusoriamente pareceram assim devido à nossa crescente familiaridade com eles, e porque os nossos ouvidos estavam prestando uma atenção a outros sons, ressoando em claves maiores, estes também ascendendo do subterrâneo, como se vindos de grandes distâncias, mas carregando consigo um caráter infernal insidioso nas implicações que cresciam ao nosso redor. Pois os sons de assovio que ouvíamos não eram claros o suficiente para justificar qualquer inferência de suas origens. E foi somente ao passar de algum tempo escutando que me ocorreu que os sons que passavam por um bizarro assovio ou lamúria derivavam de algo vivo, algum ser consciente, pois podiam ser compreendidos como murmúrios chocantes e grosseiros, indistintos e ininteligíveis, mesmo quando eram claramente audíveis. Dessa vez, Tuttle pôs o lampião no chão e se ajoelhou, pondo o ouvido próximo da pedra. Imitando seus movimentos, descobri que os sons vindos de abaixo eram reconhecíveis como sílabas, embora não menos sem sentido, pois primeiramente não ouvi nada que não ululações incoerentes e aparentemente desconexas, e então interpoladas com sons de cantoria, que seriam mais tarde identificadas por mim como o seguinte: Ya, Ya, Sub-Nigurat, Ugly, Cthulhu, Fitagni, Ya, Cthulhu. Mas logo percebi que havia errado quanto a pelo menos uns desses sons. A palavra Cthulhu era bastante audível, apesar da fúria dos sons que nos cercavam. Mas a palavra que seguia era um tanto mais longa que Fitagni. Era como se uma sílaba extra fosse adicionada. E ainda assim não podia ter certeza de que não fora cantada sempre assim, pois acabou soando mais clara. E Tuttle tirou de seu bolso um caderno e um lápis e escreveu: Estão dizendo Cthulhu Fitagdatag. A julgar pela expressão de seus olhos, levemente dilatados, isto evidentemente lhe revelava algo. Mas para mim não queria dizer nada além da minha habilidade de reconhecer uma porção como idêntica às palavras que apareciam no abominado texto de Hillier, e subsequentemente mais uma vez na história da revista, onde sua tradução parecia indicar que as palavras significavam Cthulhu espera sonhando. Minha óbvia e vazia ignorância de seu insignificado aparentemente lembrou meu anfitrião de que sua erudição filológica era muito maior que a minha, pois sorriu de modo macabro e sussurrou: Não passa de uma construção negativa. Mesmo nesse ponto não compreendi que ele tentava explicar que as vozes subterrâneas não estavam dizendo o que eu pensava, mas isto: Cthulhu não está mais dormindo. Agora não havia mais como questionar a crença,
pois as coisas que estavam ocorrendo não eram de origem humana e não admitiam qualquer outra solução que não alguma que não fosse, mesmo que remotamente, relacionada à incrível mitologia de que Tuttle havia há pouco nos exposto. E agora, como se essa evidência de sentimento e audição não fosse o suficiente, manifestou-se um estranho e fétido odor, misturado a um cheiro nauseabundo e forte de peixe, aparentemente escapando pela porosa pedra calcária. Tuttle percebeu isso quase simultaneamente a mim, e fiquei alarmado ao observar em suas feições traços de apreensão que antes não havia notado. Por um momento ele ficou quieto. Depois levantou-se furtivamente, tomou do lampião e saiu do porão, levando-me a segui-lo. E só então, quando estávamos mais uma vez no andar de cima, ele se aventurou a falar. "Estão mais próximos do que eu esperava", disse ele pensativo. "Seria Rastor?" Perguntei nervosamente, mas ele balançou a cabeça. "Não pode ser, porque a passagem abaixo leva apenas ao mar, e sem dúvida está parcialmente alagada. Portanto, pode ser apenas um dos seres da água, aqueles que refugiaram-se por aqui quando os torpedos destruíram o Recife do Diabo, além da temida Innsmouth, Cthulhu ou aqueles que o servem, como os Migo, o servem nos espaços gélidos, e o povo Chocho o servem nos ocultos platôs da Ásia. Já que era impossível dormir, sentamos por um tempo na biblioteca, enquanto Tuttle falava quase cantando sobre as estranhas coisas que havia descoberto nos velhos livros que haviam sido de seu tio. Esperamos sentados pela aurora enquanto ele falava do temido platô de Leng, do bode negro das florestas e suas 1000 crias, de Azathoth e Nyarlathotep, poderoso mensageiro que andava pelos espaços estelares exibindo o semblante de homem, do horrível e diabólico símbolo amarelo, das torres fabulosas e assombradas da misteriosa Carcosa, dos terríveis Logoi e do odiado Zal, de Itaqua, a coisa da neve, de Shalgnar Falgni, de Nigactum, da desconhecida Kadá, e dos fungos de Yugot, de modo que ele falou por horas, enquanto os sons abaixo continuavam e eu sentado ouvia, imerso num medo beirando o terror. E mesmo assim, esse medo era desnecessário, pois na aurora as estrelas empalideceram e o tumulto abaixo morreu de súbito, afastando-se para o leste e para as profundezas do oceano, fazendo com que eu fosse para o meu quarto com ansiedade, para vestir-me em preparo de minha saída. Capítulo 4. Em pouco mais de um mês, mais uma vez eu estava na propriedade de Tuttle, vindo de Arkham, respondendo a um chamado urgente de Poe, em cujo cartão ele havia rabiscado com o punho trêmulo uma única palavra: venha. Mesmo que não houvesse escrito isso, eu já estava considerando ser meu dever retornar à velha casa da estrada de Aylesbury, apesar de meu desagrado pela pesquisa de Tuttle, que abalava minha alma, e do meu agora ativo medo que não podia mais evitar. Ainda assim vinha procrastinando, desde que tomara a decisão de tentar dissuadir Tuttle a afastar-se das pesquisas, até a manhã do dia em que seu cartão chegou. Naquela manhã eu vira no jornal Transcript uma reportagem confusa de Arkham. Não haveria notado nada, se não fosse pela pequena manchete que me capturou o olhar: ultraje no cemitério de Arkham. E logo abaixo: cripta dos Tuttle violada. A reportagem era breve e revelava muito pouco além da informação já transmitida pelas manchetes. Descobriu-se cedo nessa manhã que vândalos invadiram e destruíram parcialmente a cripta dos Tuttle, no cemitério de Arkham. Uma das paredes foi esmagada de maneira quase irreparável e os caixões foram perturbados.
Foi reportado que o caixão do falecido Amos Tuttle está desaparecido. Mas havia confirmação do fato quando da impressão deste número. De imediato, ao ler o vago boletim, foi assaltado pela mais forte das apreensões. Vinda não se sabe de que lugar. Ainda assim eu sentia que o ultraje perpetrado contra a cripta não era um crime comum, e não conseguia deixar de conectá-lo em minha cabeça com as ocorrências na velha casa dos Tuttle. Resolvi, portanto, ir até Arkham e assim ver Paul Tuttle. Antes da chegada do seu cartão, sua breve mensagem alarmou-me ainda mais, se é que é possível, e ao mesmo tempo convenceu-me do que temia, que alguma revoltante conexão existia entre o ultraje no cemitério e as coisas que andavam na terra sob a casa da estrada de Aylesbury. Mas, ao mesmo tempo, senti uma profunda relutância em deixar Boston, obcecado por um medo intangível do perigo invisível que viria de uma fonte desconhecida. E ainda assim, o dever compelia minhas viagens, e por mais forte que fosse a sensação, eu deveria pô-la de lado e ir até Arkham. Cheguei na cidade no começo da tarde e fui logo ao cemitério. Na capacidade de procurador, avaliar a extensão dos danos. Uma guarda policial fora estabelecida, mas recebi permissão de examinar o local, tão logo minha identidade fora averiguada. O registro do jornal, logo descobri, havia sido chocantemente inadequado, pois a ruína da cripta Tuttle fora virtualmente completa. Seus caixões expostos ao calor do sol, alguns deles quebrados, revelando ossos há muito mortos. Embora fosse verdade que o caixão de Amos Tuttle havia desaparecido na noite, fora encontrado ao meio-dia num campo aberto, a cerca de 3 quilômetros a leste de Arkham, longe demais da estrada para ter sido carregado até ali. E o mistério de estar ali tornou-se então mais profundo quando encontraram o caixão, porque uma investigação descobriu certos sulcos profundos na terra, postos a ambos intervalos, alguns deles de mais de 1 metro de diâmetro. Era como se alguma monstruosa criatura houvesse andado ali. Embora eu confesse que esse pensamento ocorreu apenas em minha cabeça, as impressões na terra permaneceram um mistério sobre o qual nenhuma luz foi lançada, mesmo pelas suspeitas mais imaginativas quanto à sua fonte. Isso pode ter sido, em parte, devido ao fato de, muito mais aterrador, que ficou claro tão logo após a descoberta do caixão. O corpo de Amos Tuttle havia sumido, e uma busca nas cercanias falhou em encontrá-lo. Descobri isso tudo do custódio do cemitério, antes de pôr-me a caminho da estrada a Aylesbury, recusando-me a pensar mais sobre essas incríveis informações, até que houvesse falado com Paul Tuttle. E dessa vez, minha chamada na porta não foi atendida de imediato, e comecei a imaginar, com alguma apreensão, é claro, se algo havia acontecido com ele, quando detectei um leve som de arrastar por trás da porta. E quase que imediatamente depois, ouvi a voz abafada de Tuttle. "Quem é?" "Haydon", respondi, e ouvi o que parecia ser um engasgo de alívio. A porta se abriu, e até que ela se fechasse novamente não consegui perceber a escuridão noturna do corredor, vendo depois que a janela do outro extremo estava fortemente fechada, e que nenhuma luz caía sobre o longo corredor, vinda de algum dos aposentos dos quais o corredor dava. Proibi-me de perguntar a questão que estava na ponta da língua, e ao invés disso voltei-me para Tuttle. Levou algum tempo para que meus olhos dominassem a escuridão antinatural, o suficiente para percebê-lo, e somente então fui abalado por uma sensação distinta de choque, pois Tuttle havia mudado, de um homem alto e ereto, na flor dos seus anos, para um homem curvado e pesado, de aparência descuidada e levemente repulsiva, traindo uma idade que na verdade ultrapassava a sua. E suas primeiras palavras me encheram de um grande alarme. "Rápido, Haydon, rápido", disse ele.
não há muito tempo. O que foi? Alguma coisa errada, Paul? Sem responder, levou-me até a biblioteca, onde um lampião elétrico queimava tênue. Fiz um pacote de alguns livros mais valiosos do meu tio, o texto de Hilliard, o livro de Abbon, os manuscritos pinacóticos e mais alguns outros. Estes devem ser entregues à biblioteca da Universidade Miskatonic por suas mãos, hoje, a todo custo. Devem, portanto, ser considerados de propriedade da biblioteca. E aqui está um envelope contendo certas instruções para você, em caso de eu não conseguir entrar em contato, seja pessoalmente ou por telefone, que já instalei aqui desde a sua última visita. Às 10 da noite de hoje, você vai ficar, eu presumo, na Lewiston House. Agora preste atenção. Se eu não ligar para você antes das 10 da noite de hoje, deve seguir as instruções contidas aqui, sem nenhuma hesitação. E aconselho que haja imediatamente. E caso as ache muito incomuns e isso o impeça de agir com presteza, já telefonei ao juiz Wilton e expliquei que deixei algumas instruções estranhas, porém cruciais com você, e que as quero cumpridas ao pé da letra. Mas o que foi que aconteceu, Paul? Por um momento parecia que ele falaria livremente, mas apenas balançou a cabeça e disse: por enquanto, não sei de tudo, mas isso posso adiantar. Nós dois, eu e meu tio, cometemos um terrível engano e temo que seja tarde demais para corrigi-lo. E você soube do desaparecimento do corpo do meu tio? Assenti confirmando. Pois ele já apareceu. Fiquei impressionado, pois, bem, eu tinha acabado de vir de Arkham e nenhuma informação do tipo havia me sido passada. Impossível! Ainda estão procurando por ele, exclamei. Ah, não importa. Ele disse de maneira esquisita. Não está por lá. Está aqui, aos pés do jardim onde foi abandonado, uma vez que o julgaram inútil. Nesse ponto, de súbito sacudiu a cabeça para cima, e ouvimos arrastares e roncos, vindos de alguma parte da casa. Nós rapidamente pararam, e Paul voltou-se para mim. O refúgio, murmurou, dando então uma risada doentia. O refúgio foi construído pelo tio Amos. Eu tenho certeza. Mas não era o refúgio que Rasto desejasse. Embora sirva aos lacaios do seu meio-irmão, o grande Cutulho. Era quase impossível perceber que o sol brilhava lá fora, pois a escuridão no aposento e a atmosfera de terror iminente postas sobre mim combinavam-se para dar à cena uma irrealidade bastante distante do mundo de onde eu acabara de vir, apenas do horror daquela cripta violada. Percebi também, tanto, um ar de expectativa quase febril, unindo a uma pressa nervosa. Seus olhos brilhavam de maneira esquisita e pareciam mais proeminentes do que antes. Seus lábios pareciam ter ficado ásperos e grosseiros, e sua barba estava emaranhada a um ponto que eu não julgaria antes possível. Ele ouviu-a por apenas um momento antes de voltar-se novamente para mim. Eu preciso ficar aqui. Eu não terminei de minar o lugar, e isso deve ser feito. Voltou a falar de modo errático, continuando antes de que a pergunta que me incomodava pudesse ser pronunciada. Descobri que a casa jaz sobre algum alicerce artificial natural, e creio que essas cavernas em partes estão inundadas e talvez sejam habitadas. Acionou com um possácio sinistro. Mas isto, é claro, agora é de pouca importância. Eu não tenho medo imediato do que se encontra abaixo, mas daquilo que está por vir. Aquilo que está por vir. Mais uma vez ele pausou para ouvir, e mais uma vez sons vagos e distantes chegaram aos meus ouvidos. Ouvi com atenção, percebendo apalpadelas luminosas, como se alguma criatura tivesse testando uma porta, e tentei descobrir ou adivinhar de onde vinha o som. Pensei a princípio que o som emanava de algum lugar da casa, e quase instintivamente me veio a ideia do sótão, pois parecia vir de cima, mas num momento fiquei certo de que o som não derivava de nenhum lugar dali.
nem de qualquer porção da casa do lado de fora, mas crescia de um lugar além, de um ponto no espaço além das paredes da casa. Um ruído de apalpadelas e puxões que não conseguia se associar, em minha consciência, a qualquer som material reconhecível, mas a uma invasão extraterrena. Observei Tuttle e vi que sua atenção também estava voltada para o exterior, pois sua cabeça estava de certa forma levantada e seus olhos buscavam além das paredes circundantes, exibindo uma expressão curiosamente extasiada, embora não despida de medo, e não despida de um estranho ar de esfera fatalista. É o símbolo de Hastur, disse ele numa voz sussurrante. Quando acenderem as Íades e Aldebaran espreitar o céu noturno, ele virá. O outro também estará aqui, com seu povo aquático, das raças escamosas primevas. E então começou subitamente a rir e fazer sons, apenas balançando, e num olhar arisco e meio insano adicionou: E Cthulhu e Hastur lutarão aqui pelo refúgio, enquanto o grande Orion passa pelo horizonte, lá onde está a Betelgeuse dos deuses anciões. Somente eles podem impedir os planos malignos dessas crias do inferno. Meu espanto diante dessas palavras, sem dúvida, ficou patente no meu rosto, e por sua vez fê-lo compreender o tamanho da hesitação chocada e da dúvida que eu sentia, pois alterou sua expressão de maneira abrupta, suavizando os olhos, torcendo e distorcendo as mãos, e tornando a voz um tanto mais natural. Mas talvez isso o canse, Haydon, disse ele. Não falarei mais nada, pois o tempo é curto. O crepúsculo se aproxima e pouco depois a noite. E eu imploro que não discuta quanto a seguir as instruções que delineei para você nessa breve nota. Minhas ordens devem ser seguidas cegamente. Se for como eu temo, pode ser que nem mesmo elas sirvam de alguma coisa. E se for o caso, eu o contatarei para tempo. Com isso, pegou o pacote de livros, colocou-o em minhas mãos e levou-me até a porta, para onde segui sem protestos, pois estava atônito e certamente desarmado pela estranheza das ações de Poe, pela atmosfera sinistra de horror crescente que se acumulava naquela antiga e ameaçadora casa. Na soleira da porta, fez uma breve pausa e segurou com a leveza de meu braço. Adeus, Haydon, disse com intensidade amigável. Vi-me então na varanda, sob os raios do sol que baixava, tão luminoso que cheguei a fechar os olhos, até que pudesse mais uma vez acostumar-se ao seu brilho, enquanto o riso alegre de um pássaro azul, sozinho na cerca da estrada, soava prazerosamente em meus ouvidos, como se para me ajudar a deixar para trás aquela atmosfera de medo sombrio e horror sobrenatural. Capítulo 5. Bem, eu chego agora àquela porção de minha narrativa que temo iniciar, não apenas devido à credibilidade do que eu devo escrever, como porque, na melhor das hipóteses, será um registro vago e incerto, repleto de inferências e evidências notáveis, embora desconexas, de um mal ancilário e pleno de horror, vindo de além do tempo, de coisas primais vagando logo após os limites da vida comum que conhecemos, de sobrevivências animadas, terríveis, nos lugares ocultos da terra. O quanto disto Tuttle aprendeu daqueles textos infernais que contou-me para que eu os enviasse às prateleiras proibidas da biblioteca de Miskatonic, eu não sei. Certo é que ele deduziu muitas coisas que não sabia, até que fosse muito tarde. De outras teve pistas, embora haja dúvida que ele tenha compreendido totalmente a magnitude da tarefa a qual tão descuidadamente se propusera, quando buscou descobrir a razão por trás da ordem de deliberada destruição dos livros e da casa de Amos Tuttle. Logo após o meu retorno às antigas ruas de Hartan, os eventos sucederam com indesejada rapidez. Depositei o pacote de livros na biblioteca com o Dr. Lanfler e imediatamente parti para a casa do juiz Wilton,
onde fui feliz em encontrá-lo. Ele estava para começar o jantar. Me convidou a juntar-me a ele, o que eu aceitei, embora não tivesse apetite algum. De fato, toda a comida parecia-me repugnante. E naquele momento, todos os medos e dúvidas intangíveis que havia guardado conflitavam dentro de mim. E Wilton percebeu logo que eu estava sob grave e incomum estresse nervoso. Coisa curiosa o incidente da cripta Tuttle, não é mesmo? Comentou com destreza, adivinhando a razão da minha presença em Harkham. Sim, é claro. Mas não mais curiosa que as circunstâncias da reposição do corpo de Amos Tuttle aos pés de seu jardim, respondi. De fato, disse ele sem sinais visíveis de interesse, sua calma servindo para restaurar algum senso de tranquilidade em mim. Eu ouço dizer que você veio de lá e sabe exatamente do que está falando. Nesse ponto, relatei o mais brevemente possível a história de que havia vindo contar, omitindo apenas uns detalhes mais improváveis, mas não tendo sucesso total em afastar as dúvidas. Embora ele fosse educado demais para permitir que essas dúvidas fossem forçadas sobre mim, ele sentou um pouco, num silêncio pensativo. Depois que terminei, fitando uma ou duas vezes o relógio, que demonstrava que a hora já havia passado das 7. Interrompeu então seu devaneio para sugerir que eu telefonasse a Livingston House e arranjasse para qualquer chamada para mim que fosse transferida para a casa do juiz Wilton. Fiz isto de imediato, um tanto aliviado com o fato dele ter consentido em levar o problema a sério o suficiente para devotar sua noite a ele. Quanto à mitologia, disse ele logo após eu retornar à sala, pode ser descartada como uma criação de uma mente louca, a do árabe Abdul al-Sahed. Eu havia aconselhado sobre isso, mas à luz das coisas que aconteceram em Innsmouth, talvez fosse melhor não apostar em nada. Contudo, eu não estava presente na sessão. A preocupação imediata é com o próprio Paul Tuttle. Suponho que examinemos as suas instruções de antemão. Mostrei o envelope e o abri. Continha apenas uma folha de papel com as seguintes linhas enigmáticas e agourentas. Minei a casa e o terreno. Vá imediatamente sem demora ao portão do pasto, a oeste da casa, onde no arbusto do lado direito da pista próxima a Arkham, escondi o detonador. Meu tio Amos estava certo. Isto deveria ter sido feito desde o começo. E se você me falhar, Haydon, então diante de Deus terá solto na terra um tal flagelo como o homem jamais conheceu e jamais verá novamente, se de fato o homem sobreviver a ele. Uma amostra daquela verdade cataclísmica deve ter, no entanto, começado a penetrar minha mente, pois quando o juiz Wilton acabou de ler o trecho, fitou-me embaraçado e perguntou, e o que você vai fazer? Respondi sem hesitar, eu vou seguir as instruções, ao pé da letra. Ele observou-me por um momento, sem comentar, e então aceitou o inevitável e afastou-se. Devemos então esperar às 10 da noite juntos, disse gravemente. O ato final do incrível horror que teve o seu ponto focal na casa de Tuttle ocorreu um pouco antes das 10, caindo sobre nós em seu início, de maneira tão desconcertantemente prosaica que o horror total, quando veio, foi sem dúvida chocante e profundo, pois às 9:55 o telefone tocou. O juiz Wilton pegou no aparelho, e mesmo de onde eu estava sentado eu consegui ouvir a voz em agonia de Paul Tuttle, chamando o meu nome. Tomei o telefone da mão do juiz Wilton. Sou eu, Haydon, disse numa calma que não sentia. O que foi, Paul? Faça-o! Faça-o! Oh, Deus, Haydon, faça-o agora, antes que seja tarde demais. Oh, meu Deus, o refúgio, você conhece o lugar, o portão do pasto, meu Deus, seja rápido. E então aconteceu aquilo que eu jamais esquecerei. A súbita e terrível transformação de sua voz, de modo que foi como se ela entrasse em colapso e degenerasse em balbúcios abismais.
pois os sons que vieram pelo fio eram bestiais e grosseiros, sons brutais, salientes, dentre os quais alguns se repetiam e se repetiam, e eu ouvia num horror cada vez maior aquele matraquear triunfante, antes que ele se fosse. Ya, ya, Rastor, hug, ya, Rastor, Valtum, Vilactum, Valtum, Ha, Subi, Nigurat, Rastor, Siftagni, ya, Rastor. E então, abruptamente, todo o som se calou. E voltei-me para presenciar as feições aterrorizadas do juiz Wilton. E ainda assim não o havia visto. Nem havia visto qualquer coisa que, em minha compreensão, devesse ser feita. Pois abruptamente, com efeito cataclísmico, compreendi o que tanto havia falhado em descobrir. Até que fosse tarde demais. E num ímpeto, desliguei o telefone e saí correndo da casa para a rua, sem chapéu nem casaco, com o som do juiz Wilton chamando a polícia pelo telefone, ainda ecoando na noite atrás de mim. Corri numa velocidade antinatural das ruas sombrias e assombradas da cidade de Arkham, amaldiçoada pelas bruxas, para a noite de outubro da estrada Aylesbury, direto pela pista e pelo portão do pasto, onde por um breve instante ouvi as sirenes soarem por trás de mim e vi a casa Tuttle atrás do jardim, delineada num infernal brilho púrpura, bela, mas ainda assim alienígena e tangivelmente maligna. Empurrei então o detonador e com um tremendo rugido, a velha casa explodiu em pedaços e as chamas saltaram de onde a casa um dia havia estado. Por uns poucos momentos atônitos fiquei ali, subitamente ciente da chegada da polícia pela estrada ao sul da casa, antes de começar a mover-me na direção deles e ver assim que a explosão havia conseguido o que Paul Tuttle havia imaginado, o colapso das cavernas subterrâneas sob a casa, pois a própria terra estava se assentando, deslocando-se para baixo, e as chamas que subiam chiavam e ferviam na água que irrompia ali embaixo. Foi então que aconteceu uma outra coisa, o último horror alienígena, que misericordiosamente bloqueou o que eu vi nas ruínas que se juntavam sobre as águas da inundação, a grande massa protoplásmica saída do centro do lago, formado onde antes estava a casa. E a coisa que veio gritando contra nós pelo jardim, antes que encarasse a outra e começasse uma batalha titânica pelo domínio, interrompida apenas pela brilhante explosão de luz que parecia emanar no céu do leste, como um feixe de relâmpago, incrivelmente poderoso, uma tremenda descarga de energia em forma de luz, de modo que por um horrendo momento tudo se revelou, antes que apêndices relampejantes caíssem como se do coração do próprio pilar da luz, um abarcando a massa nas águas e jogando-a para longe do mar, o outro agarrando aquela segunda coisa no jardim e lançando-a ao céu, numa mancha negra que diminuía, onde desapareceu entre as estrelas eternas. E então veio aquele silêncio cósmico e absoluto, e onde um momento antes este milagre de luz acontecera. Estava apenas a escuridão e a linha de árvores contra o céu, e baixo no leste, o olho brilhante de Betelgeuse, em Órion, acendia na noite de outono. E por um instante não sabia o que era pior, o caos do momento anterior ou o silêncio completo e sombrio do momento presente. Mas os pequenos gritos dos homens horrorizados fizeram-me recuperar a vontade. E notei então que, pelo menos eles não compreenderam o horror secreto, a coisa final que cauteriza e enlouquece, a coisa que a acende nas horas vazias para espreitar as profundezas sem fundo da mente. Eles podem ter ouvido, como eu ouvi, aquele som agudo e distante de assovio, aquela ululação enlouquecedora vinda do golfo imensurável e profundo do espaço cósmico, a lamúria que desceu com o vento.
a lamúria que desceu e as sílabas que flutuaram pelas correntes de ar. Tekelili, Tekelili. E certamente viram a coisa que veio gritando conosco, vinda das ruínas que afundavam lá embaixo. A caricatura distorcida de um ser humano, com seus olhos caídos na invisibilidade, em massas grosseiras de carne escamosa. A coisa que balançava seus braços sem ossos contra nós, como os apêndices de um polvo. A coisa que berrava e matraqueava na voz de Paul Tuttle. Mas eles não podiam saber o segredo que só eu sabia. O segredo que Amos Tuttle deve ter imaginado nas sombras de suas últimas horas. A coisa que Paul Tuttle demorou demais para descobrir. Que o refúgio buscado por Rastor, o Inominável, o refúgio prometido àquele que não deve ser nomeado, não era o túnel, nem a casa, mas o corpo e a alma de Amos Tuttle em pessoa. E caso estes não estivessem dispostos, a carne viva e a alma imortal daquele que vivesse naquela casa amaldiçoada, na estrada Aylesbury. E fim do conto. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Gostei do conto. Nossa, quase que o bicho sai do buraco lá. Se ele não tivesse derrubado a casa lá, pelo amor de Deus. É isso aí, gostei. Eu gosto desse tipo de... esses senhores, né, que se juntam e descobrem esse tipo de ameaça, né? E o pior é que o bicho estava vindo de cima, estava vindo de baixo. Cthulhu vindo por baixo. O Rastor vindo por cima e os dois no meio ali, transformando em répteis, né? Puxa, o negócio foi alucinante mesmo. Ó, primeiramente eu queria agradecer este conto aqui. Só foi possível graças à ajuda de pessoas anônimas que resolvem... Eles nem vêm falando comigo assim, ó, vou te ajudar aqui. Não, simplesmente faz a ajuda de coração. Claro que, né, eu ficaria muito feliz de poder falar com eles também, mas vai lá, faz a ajuda, como o Caio, por exemplo. Eu acho que eu nunca falei com o Caio, sempre ajuda no Pix. A Nata da Costa, o Heitor Barbosa também. Então, às vezes, são pessoas que querem ajudar o projeto simplesmente. A Maria José, né? Então, muito obrigado. Esse vídeo aqui só foi possível graças à ajuda de vocês. Okay? A Maria Inês, minha grande amiga, né? Então, amigos, caros amigos, vocês gostaram desse vídeo? Eu, sinceramente, achei um vídeo bacaninha mesmo, bem legal mesmo, viu? Gostei. Bacana mesmo. Eu não tenho muito o que falar dele, né? O que eu poderia... Gostei das alusões às estrelas, né? Eu gosto muito da Betelgeuse. Já tem uns 2 anos ela começou a dar uma sumida, né? Ela começou a diminuir o brilho. Que você olha para a constelação de Órion, ela é bem reluzente mesmo. E se você prestar atenção, ela é vermelha mesmo. É uma super gigante vermelha. E aí ela foi diminuindo há uns 2 anos o brilho, né? E todo mundo ficou preocupado, né? Pô, será que ela explodiu? Se ela explodisse numa supernova, daria para ver até de dia aqui da Terra. Isso a 400 anos-luz daqui, né? Então, provavelmente, ela teria explodido lá para os anos de 1600, 1700, e chegando aqui somente agora o brilho. Não foi isso que aconteceu. Ela voltou a brilhar novamente, normal, e tá aí para a gente poder ver uma maravilha de uma estrela. Eu gosto muito da constelação de Órion. Tem a supernova lá no meio dela, ali, né, na própria espada ali, né, não é no cinturão, não, é na espada ali. Tem a M, lembra para mim o nome, é M22, gente? Bom, de toda forma, eu também gosto de fazer astrofotografias, né? Quando eu consegui tirar minha primeira foto de Saturno com os anéis, assim, é uma emoção muito grande. Você vê no livro, é uma coisa, você vê lá uma projeção artística feita no computador do planeta de Saturno, é uma coisa. Outra coisa é você apontar sua câmera para lá e ficar quase 1 hora para conseguir tirar uma única foto com os anéis e ver que ele está lá, super gigante, solitário, errante, né, como é como ele desliza
sob as constelações, já que ele não é uma estrela, né? Então, eu gostei muito dessas alusões, gostei da linguagem, e eu gostaria de ler mais coisas sobre o Auguste Derleth. É assim? Derleth. Auguste Derleth. Deve ser assim, né? O retorno de Rastor. Quase retornou. Um abraço a todos e até a próxima.